Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja a glória de Deus Pai. A todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe mais uma palavra. Que Deus abençoe a sua alma. Você que já é inscrito no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilha. Você que ainda não inscreveu, nos ajuda a chegar a 200 inscritos, se inscrevendo, para essa palavra abençoar muito mais lares. Que o Espírito Santo nos leve na sua palavra agora e venha alimentar cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, do Eterno, no livro de Jó, capítulo 19, a partir do versículo 21. A palavra do Eterno vai nos dizer assim: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne vós não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Abençoa a tua palavra, Pai. Nos assiste por misericórdia agora, Espírito Santo. Pois é a palavra do Deus vivo, é a palavra do Todo-Poderoso. Nós suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Ora aí uns 30 segundos para Deus te abençoar nessa palavra. E o Espírito Santo estará nos ajudando a ministrar. Nem sempre entendemos o trabalhar de Deus. Nem sempre entendemos porque procuramos andar em santidade, ser fiel a Deus. E tais situações passamos. Mas eu quero deixar uma coisa que eu aprendi com Deus e que está escrito na palavra. Tudo o Senhor sabe o que faz. Ele é perfeito. E nada acontece conosco se não for o querer de Deus ou a permissão de Deus. Por isso, homens e mulheres fiéis à palavra, ao Deus vivo, no decorrer da Bíblia, no decorrer dos séculos, enfrentar situações adversas. Mas quando esses homens e essas mulheres colocaram a confiança no Deus Todo-Poderoso e resolveram descansar nesse Deus Todo-Poderoso, a resposta divina
foi muito mais além da expectativa de cada um. Para cumprir aquilo que está escrito, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Jó é um exemplo. A história de Jó não é invenção humana, aconteceu. Era o homem mais rico do Oriente. Era o homem temente a Deus, mesmo rico, não era arrogante, era humilde, temente a Deus. Jó santificava seus filhos, sacrificando, fazendo sacrifícios ao Deus vivo. E era o homem mais rico, mais respeitado daquela região. Mas presta bem atenção, Deus resolve deixar a história de Jó para nos dar o exemplo de perseverar na fé e confiar na justiça divina. Porque quando o inimigo pede a Deus para tocar nos bens de Jó e que ele ia blasfemar, que ele servia a Deus somente pelas questões financeiras, material, o Senhor fala: eu permito, mas não lhe toque. E quando todas as coisas são tiradas, roubadas de Jó, seus funcionários, seus trabalhadores mortos, e seus 10 filhos também foram ceifados, mortos. E que a mulher de Jó incentiva ele a se levantar, a se rebelar e até amaldiçoar Deus. Ele fala: olha, nu saí da minha mãe, nu tornarei para lá, para Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. E mais uma vez o Senhor permite que o adversário lhe toque agora com enfermidade. Muitos hereges falam que só sobrou um caco de telha para Jó raspar suas feridas. Nada disso. Jó tinha a coisa principal dentro de ti: o Deus vivo, a fé no Deus vivo, a fé na justiça e recompensa do Todo-Poderoso. E mais uma vez o inimigo usa a mulher dele para dizer: amaldiçoa seu Deus e morra. E ele fala, como fala uma louca, falas tu, de Deus só receberemos o bem. Como que esse homem que acaba de perder 10 filhos, todos os bens materiais, vários trabalhadores, fala que de Deus só receberemos o bem. Escuta, você que ouve essa mensagem. Jó tinha os bens, mas zelava dos bens, mas não amava, o coração dele não estava naquilo. Deus nos abençoe, devemos regozijar daquilo que Ele nos dá, mas nunca ama o dinheiro e as riquezas, porque no dia que tu fazes isso, o amor ao seu Deus passa a ser em segundo plano, e ele já vê como idolatria. E aí a palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o exemplo de Jó é dado para nós. Em meio às provas, se você é um homem ou uma mulher fiel, está buscando a Deus, servindo a Deus, tem orado e tem passado por tribulações, lembra de uma coisa: Deus está trabalhando, porque Jó falou: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque me persegues assim como Deus, e da minha carne vós não fartais. Porque até aqueles que vieram para consolar Jó, vendo aquela situação se prolongar,
já começaram a acusar o servo de Deus. E é assim que acontece quando estamos passando por provas, quando estamos passando por tribulações. Muitas vezes parente não compreende, muitas vezes a comunidade da igreja não compreende e já fala que é pecado, que é o juízo de Deus e que é demônio e que é isso e aquilo. Mas lembro de uma coisa, ele fala: a mão de Deus me tocou. Ele não falou o inimigo, ele não falou o inferno, ele disse: a mão de Deus me tocou. Sabe por quê? Eu tinha consciência que ele era um servo de Deus, que andava em santidade e obediência, e se aquilo aconteceu era permissão de Deus, e se é permissão de Deus é porque ele tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter cuidado, porque hoje na arrogância muitos falam: eu não aceito isso, eu repreendo isso. E se for de Deus? Porventura viu Jó repreender, falar que não aceitava? Porventura viu Moisés, Caleb e Josué falar isso? Porventura viu Paulo, que sofreu até açoites, e os apóstolos falar isso? Leia a Bíblia e não caia no conto dos hereges, desses cães gulosos que te ensinam a ser materialista, que tudo é demônio. O maligno está aí sim para roubar, matar, destruir, mas jamais ele vai tocar num fiel sem a permissão divina. E se tocar é porque o Eterno tem um plano. Uma vergonha hoje em dia Deus querer dar mais filho, casais, e falar: Deus me livre, eu não quero mais filho, raça de víbora. E se o Todo-Poderoso quer te dar? Ou você vai ser mais o idiota que adota um cão como filho? Então o Senhor dos Exércitos resolveu provar Jó, não duvidando de Jó, mas para derrotar o inferno, para envergonhar o inferno, melhor dizendo, e para deixar claro para nós que esse homem, a maior riqueza dele, jamais foi tirada a fé e o Deus vivo dentro de si. Todas as coisas lhe foram tiradas, mas jamais foi tirada sua fé, sua esperança no Deus vivo. Essas coisas são a que mais Satanás quer lutar para roubar de ti. Porque enquanto houver fé e esperança, você será uma mulher de oração, você será um homem de oração, você vai ser um homem ou mulher que busca na palavra, você será inabalável, porque as estruturas espirituais você tem, e o Todo-Poderoso volta para te abençoar. Louvado seja Deus. A situação desse homem, que outra hora todo mundo passava por ele, reverenciava, abaixava a cabeça, até os anciãos, agora todo mundo virava a face de Jó, todo mundo desprezava Jó, até o seu hálito ficou insuportável para a sua mulher, e esse homem quase chega ao extremo, porque Deus não deixa ninguém chegar ao extremo. Aos que confiam nele, não. De maneira que Jó bate uma angústia tão terrível, que ele fala: eu só queria saber porque o Todo-Poderoso faz isso comigo. Porque Deus nesse tempo ficou calado.
Essa é uma prova terrível quando Deus se cala. Mas ouça bem o que eu falo agora. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Porque Bartimeu, o cego, filho de Timeu, no capítulo 10, versículo 46 de Marcos, clamou, clamou, clamou. Desde o primeiro clamou, o Senhor Jesus estava ouvindo. A mulher cananeia clamou, 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 clamou. O Senhor estava ouvindo, mas na hora certa Ele vem falar. Portanto, se Deus está em silêncio para contigo, continua orando. Ele está em silêncio, mas os ouvidos dele estão atentos ao clamor daqueles que o buscam. E Jó fala, porque eu sei que o meu Redentor vive. Esse homem foi antes de Abraão, esse homem foi antes de Moisés, e ele pela fé diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que aquele que intercede por mim está à direita de Deus Pai, eu sei que ele vive. E nós podemos dizer também, nós sabemos que aquele que ora, que zela, que está à direita do Pai, que morreu por nós numa cruz, ele vive, louvado seja Deus. Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso estar sendo provado, passando por essa situação de enfermidade, uma crise no casamento, uma questão financeira material, um problema com o filho ou com a filha, um problema familiar, um problema sentimental, mas eu vou continuar orando, buscando, porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele está à direita do Pai intercedendo por mim. E aqui eu não estou sozinho neste mundo, porque o Pai enviou o Espírito Santo Consolador. Aleluia, 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 aleluia. Dá glória a Deus, irmão, aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim sobre a terra virá, e veio. Tomou forma de homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus. Deu a vida na cruz e foi consumada a vitória na ressurreição ao terceiro dia. Mas Jó disse, ainda em minha carne ainda o verei. Ainda que minha carne esteja consumida, na minha pele ainda verei. E viu. No final do livro, Todo-Poderoso, no final do livro de Jó, aparece para ele. Faz mais ou menos umas 70 perguntas, o Todo-Poderoso fala para Jó. Faz as perguntas para Jó. E que a ciência, toda essa sabedoria humana jamais conseguiu responder a metade de uma dessas perguntas. Por isso descansa, aquele que te prova é porque está trabalhando no seu caráter e preparando você para ser um servo e uma serva de Deus, para amá-lo acima de bens materiais, mas saiba que Ele também te honra nessa área. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E quando ele aparece para Jó, no final do livro, Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, louvado seja Deus, cumprindo aquilo que ele falou, que ele profetizou pelo Espírito aqui nesse capítulo, porque eu sei que o meu Redentor vive, sobre a terra virá, e ainda em minha carne eu verei a Deus, e vi. Quem me dera que as minhas palavras fossem
escritas, e que com pena de ferro fosse gravadas num livro, escrita num livro e cravadas numa rocha. Pois bendito seja Deus, o Senhor estava ouvindo essas palavras de Jó. E aqui estão as palavras dele escritas no livro que Deus revelou provavelmente a Moisés. E foram escritas na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E permanece para sempre essa palavra, bendito seja Deus. Irmãos, jamais o Todo-Poderoso vai nos dever alguma coisa. A palavra fala, não seja frouxo no dia da prova. A palavra diz que Deus não tem prazer na alma covarde que volta atrás. Foram dias difíceis para esse homem, como foi para José naquele calabouço, ficar ali mais de 10 anos, isolado de família, do mundo, de sua pátria. Mas em tudo o Senhor sabe o que faz e por que permite. Descansa no Altíssimo. Espera que seu Redentor vive, o meu, nosso Redentor vive. Então, a palavra fala que Deus, depois de descer e conversar com Jó, Deus deu ordem a vizinhos, Deus deu ordem a amigos, a parentes de perto e de longe, fez dos filhos dos homens instrumento, para todo mundo trazer presentes a Jó. E tudo na vida de Jó que ele perdeu veio em dobro. Louvado seja Deus. E Jó teve mais 10 filhos lindos. A Bíblia diz que as filhas do Jó foram mais lindas daquela situação, daquela região. E Deus distribuiu a Jó, restituiu a Jó em dobro. E Jó dividiu herança entre os filhos. Aí vocês me perguntam, pastor Oliveira, e por que não teve 20 filhos? Tudo veio em dobro, por que não teve 20 filhos? Só teve 10. Glorifica o Senhor, estremece o inferno e seja os céus alegres nessa hora. Porque Jó santificava seus filhos pela fé, matava cordeiros, oferecia a Deus, santificando seus filhos. E se passaram dessa, já foi para o descanso eterno, esperando a redenção final que veio com Cristo Jesus na cruz. Então Deus é fiel, 10 salvos e mais 10 que deu aqui embaixo, 20, louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel. O nome Jó significa voltando para Deus. A palavra de Deus diz para mim e para ti, quando tuas riquezas forem abençoadas, prosperadas, não coloque nela o seu coração. Goza, usufrui, é para o seu conforto, para você viver melhor, mas não ama isso, porque uma eternidade nos espera, louvado seja Deus. A vinda do Redentor para nos redimir, para todo sempre nos tirar desse mundo. Esse é o maior tesouro, está guardado lá no céu. Que Deus te abençoe.
em meio às suas tribulações e provas. Continua lutando. Ora, as misericórdias do Senhor atravessaram todos esses séculos e todos os dias vêm sobre nós. O Deus que você está buscando é o mesmo de Jó, e o seu Redentor vive. E eu e você não estamos sozinhos nesse mundo. No zelo de Pai, quando o Filho foi assunto aos céus, Ele envia-nos o Espírito Santo, para que Ele e o Pai possam habitar em nós através do Consolador bendito. Você é bem-aventurada, você é bem-aventurado. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, porque nosso Redentor vive. Bendito seja Deus. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.